Comigo no estúdio, vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite toda a sua equipe aqui. Sempre é um prazer participar aqui do Radar. Obrigado pela presença. O senhor conseguiu ontem, eu pensei que ia ter trabalho, mas conseguiu aprovar vários requerimentos questionando a Secretaria da Fazenda. Foram 16 requerimentos, eu tive mais requerimentos, mas sobre esse tema específico, foram 16 requerimentos. Eu também fiquei preocupado sobre a aprovação ou não, mas ao final, eu acho que para o bem da transparência e da fiscalização que deve ser exercida por todos os vereadores e pela Câmara Municipal, foram aprovados. Daqui 15 dias essas respostas virão, embora nós já temos conhecimento por informação extraoficial de situações complicadas, mas eu precisava ter isso escrito, né, Pedro? Formalizado, né? Por isso que a gente faz. Na verdade, as pessoas pensam que quando a gente faz um requerimento é porque a gente está querendo saber de alguma coisa. Normalmente, quando você faz requerimento é que você já sabe de alguma coisa. Quer confirmar. Você quer confirmar, exatamente. Ou quer ver a pessoa mentindo. Pode ser também, porque já aconteceu. Nós comentávamos aqui no bastidores, né, vereador Edmilson Souza? Ainda bem, porque eu até imaginava que o senhor teria dificuldade para aprovar, ainda bem que seus colegas aprovaram. E o presidente da Câmara também conduziu de forma correta a sessão, né? O presidente da Câmara tem feito as sessões todas as quartas, então mesmo que a sessão demore, a sessão acontece. Infelizmente, o período anterior, a legislatura anterior, sobretudo o segundo período, foi muito complicado, Pedro, você acompanhou, porque qualquer motivo era motivo para derrubar a sessão. E me parece, a impressão que eu tenho, não estou ali no dia a dia com o presidente da Câmara, o presidente Martello, mas me parece que não é a praia dele esse tipo de conversa e nem de acordo para derrubar a sessão, sem motivo, enfim. Então eu acho que quem ganha com isso é o Legislativo. Tanto é que nós ontem tivemos uma pauta extensa, com muitos requerimentos, muitos projetos, e ela fluiu e aconteceu de maneira normal. Então acho que a gente tem um combinado aí de maturidade dos vereadores e de uma condução dos trabalhos da forma correta. Olha, eu vou me permitir dizer que essa legislatura dos vereadores está melhor que a anterior. Na minha opinião, está melhor. A Câmara está sendo mais produtiva, está sendo mais objetiva, está sendo melhor essa legislatura. Bom, vereador Edmilson, o senhor suspeita de prescrição proposital de dívidas na Secretaria da Fazenda? Na verdade, nós temos duas frentes de investigação hoje, Pedro, que já vêm se arrastando aí há vários meses, de forma de bastidor, de forma muito discreta, como é a nossa forma de fazer, porque são temas extremamente complexos. Uma é que nós já viemos aqui, já falamos, que tem a ver com o IPTU e TBI. Na maior parte das vezes, IPTU, que eu já disse aqui, são 2.000 folhas, 2.000 páginas que estudamos e não tivemos outra saída a não ser levar ao conhecimento do Ministério Público. O Ministério Público é onde eu tenho informação, já notificou a Prefeitura, para que a Prefeitura explique essa situação que foi levantada, foi levada até lá. O prejuízo é um prejuízo milionário, do ponto de vista de dinheiro, que já poderia estar nos cofres da Prefeitura e não entrou. E se depender de algumas atitudes, infelizmente, dentro da Secretaria de Fazenda, nunca entrará esse recurso. Então, nós estamos tratando de algo que é criminoso contra as finanças do município. Mas agora nós entramos, Pedro, também numa outra linha, que é a outra ponta de um outro tributo importante, que é o ISS. E, para nossa surpresa, nós temos, não vou dizer maior ou menor, mas problemas gravíssimos em relação ao lançamento do ISS também, do ISS na nossa cidade, assim como do IPTU. Do que eu estou falando exatamente? Nós temos diversos condomínios, que esses condomínios, eles podem ter uma opção, Pedro, de fazer o lançamento do ISS. Quando eu digo condomínio, ele pode ser empresarial, pode ser residencial, pode ser um prédio, enfim. Talvez o melhor termo não seja condomínio. Essas construções, elas podem declarar, Pedro, que para não recolher o ISS para a Prefeitura, que foi feito, por exemplo, por mutirão. Pode declarar, mas tem que ter uma fiscalização, ou seja, então eu imagino algumas figuras aqui da cidade no final de semana enchendo laje de grandes prédios da cidade. Fala sério. A outra possibilidade é declarar que é mão de obra própria, ou seja, os empreendedores ali estão fazendo com mão de obra própria. E a outra possibilidade
é os próprios trabalhadores da empresa, registrados pela empresa, fazerem. De toda forma, uma grande parcela, a maioria, a imensa maioria, Pedro, tem que se lançar o ISS. E como que ele é lançado? Ele pode ser lançado de um valor total, mas normalmente a legislação leva a lançamento, por exemplo, mensal. Aprovou-se o empreendimento, de acordo com como vai subindo, os pavimentos, por exemplo, imagine um prédio, são feitos estes lançamentos. Onde é que reside alguns dos problemas, por mais, vou tentar ser o mais didático possível, numa matéria que é uma matéria complexa, mas eu não gostaria de citar, para não antecipar aqui nada, eu não gostaria de citar assim nenhum caso específico, mas enfim, nós temos um prédio que está sendo construído em determinada avenida da cidade, ou determinada rua da cidade. Esse prédio, ele recebeu autorização, ele tem lá a possibilidade de fazer este recolhimento. Quem faz o prédio, Pedro, muitas vezes vai ter um nome fantasia de uma incorporadora, mas é aberta uma empresa específica para aquele empreendimento. É comum a gente ver consórcios, né? Consórcio tal, administra tal rodovia. Aquela empresa é formada para aquilo, ela juntou outras empresas, formou uma personalidade jurídica para aquilo. Então, no caso do prédio, é a mesma coisa, a empresa é formada para a construção daquela unidade. Quando termina, ela deixa de existir, ela se extingue, ela fecha, porque só foi para aquele objetivo. E o que acontece? Que este ISS deve ser lançado. E nós temos diversas informações que quando no momento do lançamento do ISS, a empresa já não existe mais. Fala sério. Sim. Então, ou seja, e tem, por exemplo, um empreendimento na cidade que essa dívida foi lançada individualmente para cada proprietário da unidade, individualizada. Você tem lá, você comprou, aí lançou. Só que não é obrigação sua pagar. Esse tributo não é de sua responsabilidade pagar, porque é da construção. E aí joga para a pessoa da unidade. A pessoa da unidade questiona judicialmente, ou às vezes, ou na maior parte das vezes, paga. Paga, para não ter problema, para poder resolver a parte cartorial. Entende, né? Ou não entende e fala, não, eu vou pagar. Mas o que acontece na prática é que nós estamos beneficiando grandes grupos econômicos que estão utilizando dessa estratégia. Valores também, nós estamos investigando para saber se estas medições correspondem exatamente. Dependendo da região, na Paulo Facini, por exemplo, 1 metro quadrado a mais ou a menos faz muita diferença no lançamento. Muita. Em qualquer outro bairro, mas eu estou citando essa, que é uma das regiões mais caras da nossa cidade. Então, Pedro, o que nós estamos investigando é isso. Na verdade, o ISS tem um prédio que está ficando muito famoso na cidade, está todo mundo comentando. Está uma fila de, como disse na sessão, respondendo a um vereador que nos questionou sobre as denúncias, nós temos uma fila de pessoas querendo reivindicar e dizer, olha, eu vou resolver o problema. Só que o problema, eu mando um recado, não se metam, porque o problema é gravíssimo. São torcedores do Barcelona, né? Exatamente. Falando em futebol, eu acho que são torcedores do Barcelona. Então, ou seja, o que acontece? As pessoas acabam entrando para regularizar situações que, ao meu ver, não tem como regularizar. Para regularizar, muita gente vai responder administrativamente e criminalmente. Então, vereador, vamos falar francamente. Vamos dizer que essa anistia veio para tentar resolver o problema do Barcelona? Então, Pedro, além da questão da anistia, nós temos outras medidas, porque às vezes o vereador ou os colegas vereadores falam, nós temos que pegar, isso aí que você está falando é simples, nós vamos pegar a lista dos 100 maiores devedores da cidade. Não está ali. Por quê? Porque eles não chegaram a ser incluídos como devedores. Sequer foi lançado para que eles se tornassem devedores. Então, a anistia é uma parte dela, mas o que a gente está focando, Pedro, e quem nos ouve aqui, é que nós temos uma sangria desatada nas finanças do município que tem perdido. Como eu disse ontem na sessão da Câmara, uma única empresa, uma única, ela tem uma dívida de 500 milhões de reais. Será que nós não... Qual o valor? 500 milhões de reais. Fala sério. Uma única empresa. 500 milhões? 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Uma única empresa. É muito dinheiro. Eu também acho. Será que a cidade não está precisando desse valor? Será que nós não estamos numa situação de pandemia? Então, ou seja, todas essas, para não expor ninguém, eu tenho optado pelo seguinte, todos esses dados estão levantados e apontados no que a gente levou para o Ministério Público.
para o Tribunal de Contas, a minha representação não é só no MP, uma representação no MP aqui em Guarulhos, uma representação no Tribunal de Contas do Estado e uma representação na Corregedoria aqui da Prefeitura de Guarulhos também. Por que nós fizemos isso? Para ninguém dizer, não, mas ó, você avisou. Hoje, inclusive, Pedro, eu recebi um comunicado da Comissão de Finanças da Câmara pedindo para que eu encaminhe o teor das denúncias para a comissão. Eu não acho que seja tão simples assim, eu posso encaminhar tudo, eu vou mandar 2 páginas. Eu quero saber se nós vamos ter essa atenção, né? Espero que os colegas vereadores... Quem é o presidente da comissão? O presidente é o pastor Anistaldo. Então, ou seja, a comissão tem que tomar pé dessa situação. Aqui eu não estou fazendo, como disse lá na sessão da Câmara, juízo de valor, que nós estamos levantando, são situações graves e que o dinheiro não entrou. E se esse dinheiro não entrou, e deveria entrar nos cofres da prefeitura, nós temos que responsabilizar quem está sentado em cima de processo, por exemplo, há 4, 5 anos, o mesmo processo, que trata de grandes devedores. E a pessoa diz, não, eu não vou mexer com isso agora. Então, ou seja, tudo isso que nós estamos pedindo vai provavelmente levar. Eu vou tentar ver se o MP aceita que quando a gente receber esse material, a gente encarte na representação anterior. Se eles acharem que tem que abrir uma nova representação, será aberta uma nova representação. O senhor não pode já entrar com ação direta em vez de representar o MP? O grande problema, Pedro, é que quando você entra com uma ação direta, dependendo do instrumento que você faz, você tem as custas judiciais. Então, ou seja, e fora, o judiciário, ele pode optar, eu tenho certeza de que a gente está fazendo a coisa correta, mas a justiça ela tem a independência dela. Então, perder uma causa desse tamanho... Entendi. Para quem vive do salário e daqui um tempo, quando deixar de ser vereador, vou viver do salário de professor, não tem sentido. Enfrentar grandes advogados não é fácil, não. Então, ou seja, aí eu disse ontem lá, que fiz questão de reafirmar na fala de um vereador que estava dizendo, não, nós temos que investigar. Ele citou lá uma determinada empresa, temos que investigar e tal. Eu disse para o vereador, eu não tenho empreiteira de estimação. Eu não tenho empreiteiro de estimação. Se esse que Vossa Excelência está dizendo que está errado, faça como eu. Junte os documentos, tá certo. Leve ao conhecimento do Ministério Público. Porque falar ali fica fácil, entendeu? Às vezes está se querendo apenas se mandar um recado, não é o tipo de mandato que a gente faz. Pelo que eu entendi, o senhor não está falando em devedores, o senhor está falando em sonegadores. Porque uma coisa é o dever. Eu posso ficar devendo no meu IPTU, lá estou devendo. Outra coisa é eu sonegado, eu não estou devendo nada. Vai chegar um momento que vai se confundir, Pedro, porque os que são sonegadores hoje, eles não vão ficar de eterno, porque vai chegar determinado momento que, pelo esquema montado, eles vão pagar uma parte, mas não o valor total. Por quê? Porque vai cair num sério risco de se prescrever, de decair, de ter a decadência desse valor. Então ele vai até entrar depois, agora por enquanto ele só é sonegador, mas daqui a pouco ele fala, não, eu paguei. Eu estou pagando aquilo que me cabe, a legislação me protege. Então, ou seja, esse benefício que eles estão recebendo parece ser algo muito comum, sabe? Não, na verdade é isso. É comum um departamento ter 40 mil processos tributários? 40 mil? 40 mil, 42 mil para ser mais exato. 42 mil. É comum? É comum um processo que pede um efeito suspensivo, um recurso, ficar 3 anos para ser analisado? Não é que ele foi analisado e disse, olha, você tem razão, não tem razão. Ele não é analisado, não diz nem sim nem não. Não entra no mérito. Não dá resposta nenhuma, é como se você não mandar. Mas o escritório de advocacia desse grupo tem lá o protocolo. Eu entrei, eu estou com efeito suspensivo, está aqui, eu estou aguardando. Ah, mas por que está demorando 3 anos? É porque o sistema é muito lento, é muito moroso, eu estou aguardando o que vai fazer. Peixe grande, hein? Então, ou seja, nós estamos falando de algo que deixa a cidade numa situação mais precarizada. Está em tema essa semana aqui, de ontem para hoje, a questão de melhorar a arrecadação da prefeitura e tal. Melhorar a arrecadação está tão perto que não precisaria nem criar loteria. Bastava dar um pulinho na Avenida Salgado Filho. Essa história é loteria. Entendeu? Que o resultado seria mais prático. Falando em loteria, vereador, eu consultei minhas fontes hoje na Câmara, colegas lá da Câmara, né, eles falaram que o projeto não diz nada com nada. O projeto eu li, Pedro, e li a justificativa, com todo o respeito ao chefe do Executivo que elaborou, mas é um projeto de 8 artigos, 6 para valer, porque os outros 2 são um copia e cola, os 2 finais, né? Vai se regulamentar e tal, aquela coisa toda, ou as despesas correrão por conta de dotação própria.
é um projeto que ele coloca a criação de uma loteria municipal, chamada Loteria Municipal de Guarulhos, mas não diz o tipo de sorteio. Não. Ele não diz, é bilhete impresso, É raspadinha. físico, é raspadinha, É número. é número, É bicho. Então, ou seja, e fora, e o que me preocupou, Pedro, mais ainda, é que é tão vazio, aí diz lá a destinação do recurso, e o primeiro item de destinação do recurso está escrito assim, destina-se para a... Eles não usam o termo previdência municipal, mas ou é seguridade, usam um termo que eu acho que também tem a ver com rombos em contas, que não se pensou lá atrás em medidas que foram adotadas. Eu vou estudar melhor para poder não falar sem conhecimento de causa, mas tem isso. E um outro item, Pedro, diz que a Secretaria de Fazenda poderá fazer convênio, Terceirizar. parceria com convênio, permissão e concessão do serviço. Ou seja, me parece que está se divulgando por aí, olha, Guarulhos vai ser a primeira cidade no Brasil que tem loteria. Eu pergunto o seguinte, no Rio de Janeiro, que é uma cidade tão grande, com tanta gente, será que ninguém teve essa ideia ainda? Na cidade de São Paulo, que é a maior cidade, será que não? O povo lá de Porto Alegre, os gestores, será que já não perceberam? Não vamos ter a loteria. Então vamos, quando a esmola é grande, é muita, o cego desconfia. Então, ou seja, vamos ser sinceros. E fora a premiação, também não se diz sem dinheiro, sem títulos do Tesouro Municipal. Estão falando que vai ser cargo comissionado. Você disse, mas eu disse que a piada era minha, porque eu posso comprovar que eu falei isso assim que fiquei sabendo, mais boa. Ou vai ser, por exemplo, o ganhador não vai precisar mais passar pelo trevo de Bom Sucesso, vai ter um helicóptero que leva ele para o lado de lá. Enfim, tem várias situações que não se resolvem na cidade. Talvez o prêmio seja esse, para poder animar as vendas dos bilhetes ou do que for ofertado nessa loteria. Né? Olha, hoje me traduziram que essa ideia de loteria é um cheque em branco, hein? Não sabe se é rinha de galo, se é corrida de cachorro. Exatamente. Não é? Corrida de cavalo. Ainda existe o jockey? Existe. Então, existe. eu não sei. Então, Pedro, mas na verdade a prefeitura tem anunciado, o prefeito sobretudo tem batido no peito e diz, nós estamos apresentando um pacote de medidas para retomar a questão econômica da cidade. Não é verdade. Os projetos que foram para a Câmara, os 3 tratam de reforçar os cofres da prefeitura. Quando a gente fala em retomar a economia, reforçar a economia, não é a economia dos cofres. A gente quer falar da economia do comerciante, que está vendendo menos, que está fechado, da possibilidade dele não pagar o IPTU agora jogar mais para frente, de uma tributação mais baixa, enfim. E um deles lá, eu não sei, eu não li ainda, mas me disseram também uma diminuição da alíquota dos planos de saúde, se eu não me engano. Tem lá também uma proposta nesse sentido. E fora, vamos ser bastante sinceros aqui. Nesse momento de pandemia, eu não acho, talvez essa seja uma medida daqueles que querem se aproveitar o momento para ter algum benefício fiscal, que eu não acho que seja o mais correto também. Eu quero ver como é que o prefeito Guti e o vice-prefeito Jesus vão se explicar, principalmente aos evangélicos, porque loteria não deixa de ser jogo de azar. Loteria é jogo de azar, gente. E eu não conheço nenhum religioso que goste de jogo de azar, não. Isso não é um conceito bíblico, né? O jogo de azar. Aliás, há muitas passagens pela Bíblia condenando o jogo de azar. Quero ver. Obrigado, vereador Edmilson Souza. Obrigado, Pedro, mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. Daqui mais alguns dias nós teremos aí notícias com o retorno e, se for convidado, estarei aqui para falar. Sempre aberto aqui. Só para descontrair, o Virgílio Rocha, o senhor é São Paulino, qual é o seu prognóstico? Sou São Paulino. Olha, eu acho que hoje, no jogo de hoje, 1-0 para o São Paulo. Na casa do Palmeiras? Na casa do Palmeiras. Tá, resultado magro para fazer um resultado mais gordo no Morumbi no domingo. Tá certo. Até a próxima, vereador. Obrigado. 18h33, produção. Rápido intervalo.